Fala pessoal, então vamos para mais uma questãozinha aí da nossa playlist aí de resolvendo questões de física. Essa questão aqui é bem direta, ela não tem muita historinha nem nada, ela só quer que você converta unidades de medida. No caso vai ser a grandeza vazão, né? A gente está convertendo unidade de medida de vazão. E vai ser nesse modo aqui, né? Então ele quer metros cúbicos por segundo em litros por segundo. E assim por diante, né? Está trabalhando aí com vazão, que é volume por unidade de tempo. Então, como ela não tem muita historinha nem nada, vamos ser também bem direto. Então, na letra A, para a gente fazer esse tipo de conversão, é bem direto também, pessoal. Por exemplo, se você tem então 1 metro cúbico, você tem lá 1 metro cúbico por segundo. Você tem 1 metro cúbico por segundo. Você quer converter isso em litro por segundo. Então aqui, ó, percebe que o segundo não mudou, né? Então segundo é segundo aqui mesmo, então não precisa fazer nada. O que mudou foi aqui, né? Que é metro cúbico e aqui está em litro. No caso, a gente tem 1 metro cúbico. A gente tem que descobrir quantos litros isso equivale e a gente já vai ter a nossa conversão. Então a gente tem que 1 metro cúbico, né? Se a gente fizer assim, 1 metro cúbico, né? De forma bem direta já. Aliás, antes disso, né? Antes disso, vale a gente lembrar que é o seguinte: 1 litro são 1000 centímetros cúbicos. Isso significa que 1 litro são 1000 vezes 10 a menos 2 ao cubo metros cúbicos. Para quem não entendeu, volta na questão anterior também, ó, que eu explico isso um pouquinho mais de detalhe, nas primeiras questões também de conversão de unidades, que lá a gente só converte unidade de comprimento, né? Como aqui a gente está trabalhando com vazão, então vai ser um pouquinho mais direto. Mas aqui, ó, comprimento e volume, né? Aí aqui você vai ter, como eu sei que o fator de conversão de metro para centímetro aliás, de centímetro para metro é 10 a menos 2, né? Dividir por 100. Então, eu multiplico isso aqui e elevo ao cubo, já que é a unidade de volume. Então, isso vai dar 10 a menos 6 metros cúbicos. Então, 1 litro é 10 a menos 3 metros cúbicos. Beleza, por que eu fiz isso? Porque eu vou precisar disso aqui, ó. Então, se 1 litro é 10 a menos 3 metros cúbicos, então 1 metro cúbico vai ser quantos litros? E aqui fica bem direto, ó, porque daqui para cá, o que eu fiz? Eu multipliquei por 10 a terceira, ou por 1000, né? Porque se eu tenho 10 a menos 3 e multiplico por 10 a terceira, isso aqui é 10 a 0, né? Porque conserva a base, né? Subtrai os expoentes, então fica 3 menos 3, 0. E 10 elevado a 0 é 1. Né? Então eu tenho exatamente 1 metro cúbico. Então se eu multipliquei por 1000 desse lado aqui, quer dizer que minha medida também vai aumentar em 1000 vezes. Então eu tenho que esse x aqui, ele também é 10 a terceira litros, né? Ou 1000 litros. Então a gente tem que 1 metro cúbico são 1000 litros. Então era essa a relação que eu queria. Então, ó, 1 metro cúbico são 1000 litros. E por que eu quero isso? Porque a gente converte ali, ó, nossa vazão. Nossa vazão a gente consegue converter. Porque se eu tenho 1 metro cúbico por segundo, isso significa que eu tenho 1000 litros por segundo. Então você vê que é só uma questão de você converter, né, diretamente aqui. Você converte, como está mudando aqui é o metro, então você converte aqui o metro para litro. E beleza. Então essa é a nossa letra A. A letra B, fazer ela aqui,
ela fala assim, eu quero 1 metro cúbico por minuto, né? Aí ele pede para a gente converter isso em litro por minuto. E aí a mesma coisa, no caso o minuto aqui ó, não mudou. Então a gente vai ter que isso aqui é igual... o metro para litro a gente já sabe, né? 1000, então a gente vai ter 1000 litros. 1000 litros por minuto. E se a gente quiser colocar isso em notação científica, em base 10, né? Isso dá 1 vezes 10 à terceira litros por minuto. A gente pode fazer isso na A também, ó. 1 vezes 10 à terceira litros por segundo. Então só destacar. Essa aqui é a nossa letra A, essa aqui é a nossa letra B, né? Letra C. Ele quer 1 metro cúbico por minuto. Então vamos lá, 1 metro cúbico por minuto. Ele quer em litros por segundo. Agora veja que a unidade de tempo, né, ela mudou. E ela está no denominador, então isso vai influenciar. Por quê? O metro a gente viu, é 1000, né? O metro para litro, metro cúbico para litro, é 1000, né? A gente vai ficar 1 metro cúbico, são 1000 litros. Beleza. Mas a gente vai ter que converter também o minuto para segundo. Então, de minuto para segundo, a gente multiplica por 60, né? A gente multiplica por 60. Então, aqui é como se fosse 1 aqui, né? 1 minuto. Tem 1 sobre 1, 1 metro cúbico sobre 1 minuto. Então, eu estou multiplicando, na verdade, 1 vezes 60, 60. Né? E aqui a unidade, segundos. Beleza. Então, eu tenho 1000 litros dividido por 60 segundos. Porque eu só converti, né? Eu tinha 1 metro cúbico, converti para 1000 litros, né? 1 metro cúbico, 1000 litros. E aqui embaixo eu tinha 1 minuto. Apesar dele não colocar aqui, né? Tá, vamos dizer assim, implícito. Que é 1 minuto aqui. Já que é 1 metro por minuto, né? Então, a cada 1 minuto. E aí eu converti esse 1 minuto para segundo, que são 60 segundos. E aí eu faço essa divisão normal. Então, eu faço 1000 dividido por 60, eu simplifico, né? Fica 100 dividido por 6 litros por segundo. Simplifico isso aqui de novo por 2, por exemplo. Eu posso dividir o 100 por 2 e o 6 por 2. Isso vai ficar 50 sobre 3 litros por segundo. E aqui a gente não precisa mais fazer nada. A gente poderia dividir isso aqui, mas daria um número quebrado e tal. A gente pode deixar assim, que tá tudo bem. Na letra D, ele pede 1.200 centímetros por segundo. Então, 1.200. Aqui, ó, 1.200 centímetros por segundo. Ele quer que a gente converta isso em metro cúbico por minuto. Então, metro cúbico por minuto. E aí, de novo, para quem não viu, veja as aulas iniciais, que lá a gente começa com unidades de comprimento, né, centímetro, metros, né, os múltiplos, submúltiplos. A gente vê as conversões dessas coisas, vê as conversões de volume, né? Então lá bem passo a passo, porque aqui, né, a gente já está trabalhando com vazão, que é você juntar essas grandezas com unidade de tempo. Então, se você tiver craque já em converter essas coisas, aqui vai ficar mais fácil, ó. Então, para quem se lembra lá, eu deduzi lá bonitinho e tal, mas aqui eu vou fazer um pouquinho mais direto. Para converter centímetro cúbico para metro cúbico, né? Primeiro, você lembra qual que é o fator de conversão de metro, de centímetro para metro? Então, lembrando que a gente
divide por 100, né? Ou multiplica por 10 a menos 2, é a mesma coisa. Metro. E quando você fizer isso, vai virar, sua medida vai virar de centímetro para metro. Como a gente está trabalhando com unidade de volume, isso aqui é elevado ao cubo. Então você pega a sua medida, né? Multiplica pelo fator de conversão, eleva ao cubo, já que é a unidade de volume. E beleza. A parte de cima tá completa. Depois a gente é só desenvolver isso aqui. Aqui, como... vou deixar assim por enquanto, tudo bem. E a gente vai dividir isso pela nossa unidade de tempo. Aqui é 1 segundo, né? Aqui embaixo é 1... Como se estivesse aqui, ó, 1 segundo. 1 segundo. E a gente tem que converter ele para minuto. De segundo para minuto, a gente divide por 60. Né? Também, lá no início, nas aulas iniciais, eu explico bonitinho, deduzo o porquê disso, né? Mas aqui a gente vai dividir por 60. Então a gente vai ter 1 segundo dividido por 60. Isso mesmo, 1 sobre 60. Então a gente vai pôr aqui 1 sobre 60. E isso vai virar o quê? Minutos. Pronto. Tá meio esquisito, mas a gente vai arrumar. Então isso aqui vai ficar 1.200 vezes. Aqui multiplica, né? Então vai ficar 10 a menos 6. E aqui metro cúbico. Beleza. Sobre minuto. Então já está na unidade que ele pediu. Aqui ainda vai estar assim, ó, 1 sobre 60. Beleza, não tem problema. Continuando aqui embaixo, né? Ó, continuando aqui embaixo. Propriedade da fração, então a gente vai fazer 1.200 vezes 10 a menos 6 sobre 1. Conserva a primeira, né? Inverte pela segunda, aquilo tudo. Então fica 1 sobre 60 vezes isso, né? Metros cúbicos por minuto. Metros cúbicos por minuto. Bem, aqui só multiplicar essas coisas. Então vai ficar aqui, ó. Vamos já simplificar essa base 10, por quê? Aqui a gente já pode andar 1, 2, né? Aí vai ficar 12. 12 vezes 10. Aqui vai ficar 12 vezes 10. Eu andei 2, então multipliquei por 10 duas vezes. Então vai ficar 10 a menos 4. Né? Andei aqui para a direita. Para a esquerda, aliás. Aqui vai ficar 6 vezes 10 a primeira, os 60, né? Só escrever ele dessa forma. Metros cúbicos por minuto. E aí é só multiplicar, que fica mais fácil, né? Porque, ó, 12 vezes 6, 72. Ficou mais fácil de visualizar, né? E aqui 10 a menos 4 vezes 10 a primeira, dá 10 a menos 3 metros cúbicos por minuto. É sempre bom pôr em forma de notação científica, então, notação científica, para quem também não viu as primeiras aulas, né? Esse nosso N aqui tem que estar entre 1 e 10. Então a gente anda mais uma casa aqui, para ele ficar 7,2. Então 7,2, como a gente andou para a esquerda, a gente acrescenta, soma 1, né? Então fica 10 a menos 2. Estou para cá. Então fica 10 a menos 2 metros cúbicos por minuto. Então essa é a nossa conversão final. Então fica 7,2 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos por minuto. Tá? Isso equivale a isso aqui. 1.200 centímetros cúbicos por segundo. Não é, né, uma unidade lá muito prática da gente trabalhar, mas era mais pra gente treinar nessas coisas. A questão era mais pra gente ficar treinando essas conversões. Bem, pessoal, essa foi a questão 38, é uma questão bem direta mesmo, é só conversão. Se você sentiu dificuldade já nessas conversões de metro cúbico, unidade de tempo, eu aconselho que você volte nas aulas anteriores em que eu trabalho individualmente, né, cada uma dessas grandezas.
Então, as primeiras questões eram só conversões de unidade de comprimento, depois unidades de área, depois unidade de volume, né, como converter essas coisas, depois conversão de unidades de tempo. E aí você vê que aqui não tem nada de novo, a única diferença é que você vai estar convertendo essas coisas, mas numa razão, né, numa divisão, né, você vai dividir o volume pelo tempo e vai converter essas coisas aí, tá? Não tem nenhum segredo. Mas é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o like, comenta, né? Qualquer dúvida, qualquer erro aí que você percebeu ou alguma sugestão, coloque aí nos comentários. E a gente se vê na próxima questão.